Beleza. Pessoal, estamos ao vivo? Alô, alô, pessoal entrando. Estamos ao vivo, pessoal? Acho que sim. Vambora. Estão me ouvindo bem? Olha o pessoal entrando aí, beleza. Doutora Helena, doutor Rafael, perdão. Doutora Mariana. Doutor Henrique, boa noite para vocês, pessoal. Que bom que vocês vieram. Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Manda no chat para mim, por favor. Estão me escutando bem? Estão me vendo bem? Ao vivo é sempre uma loucura. Tá pegando bem aí? Beleza. Pessoal, ó, pessoal entrando em massa aqui, hein? Doutor Tiago, doutora Camila, doutor Fernando Oliveira, doutora Patrícia Nogueira, bacana, pessoal, muito bom. Pessoal me ouvindo bem, excelente. Vamos lá, eu vou mudar para outra tela aqui para a gente já começar, para não perder tempo. Vocês estão enxergando? Estão vendo a outra tela? Perfeito, ó, cliquei uma coisa fora aqui, perfeito, pessoal. Vamos lá, ó. Primeiramente, muito obrigado por vocês estarem comigo num domingão à noite. Eu sei que vocês poderiam estar com a família, mas eu vou mostrar para vocês um método para vocês poderem estar mais com a família de vocês e ter certeza que vão encher sua agenda todo santo dia de pacientes particulares e que pagam mais. Tá? Sem precisar de agência, sem precisar produzir conteúdo, sem desperdiçar oportunidade e recebendo mais por cliente. Primeiramente, eu queria me apresentar. Meu nome é Felipe Araújo, sou dono de uma clínica de alto padrão em Belo Horizonte. Tá, pessoal? Sou professor há mais de 3 anos no ISMD, integrando tecnologia ao ensino para formar profissionais preparados para o mercado. Eu também desenvolvo abordagens inovadoras que tornam o atendimento e a experiência do paciente mais rápida e mais eficiente, no caso, com a inteligência artificial, com a secretária. E eu combino também práticas de clínica e conhecimento de gestão para contribuir com os avanços na área de saúde e na formação dos novos profissionais. Pessoal, antes de mais nada, eu odeio perder tempo, eu não quero que você perca seu tempo também. O meu objetivo hoje é ajudar um único tipo de profissional. Tá? Quem fatura acima de R$15.000, quem está em crescimento na captação de pacientes particulares, que quer uma melhoria na organização da clínica, quer um aumento na margem de lucro, para quem falta conhecimento em marketing, para quem falta tempo para as atividades de marketing e gestão financeira, para quem não tem tempo para produzir conteúdo ou não quer produzir conteúdo, que está tudo bem também, e não quer depender de uma secretária que trabalha 5 dias por semana, 8 horas por dia. Pessoal, se você não se enquadra nesse tipo de profissional, se você não se enquadra nesses termos que eu acabei de falar, não perca seu tempo, eu odeio perder meu tempo. Não precisa assistir dessa vez, em um futuro a gente pode ter alguma coisa para você, mas no momento é isso aqui que a gente tem. Tá bom, pessoal? Felipe, não faturo 15 mil ainda, serve para mim? Olha, Juliana, eu acho que não é o momento para você ainda, tá bom? Não é o momento para você ainda, eu acho que tem um pouco aí para crescer até a gente poder começar a trabalhar com esse produto específico que eu vou te mostrar hoje. Mas no futuro, tá? A gente tem o seu contato, quando a gente tiver algo para você, nós mandamos uma mensagem e olhamos a sua realidade, tá bom? Marcos, você vai mostrar a inteligência artificial funcionando, vou mostrar a inteligência no final, fica aí sentadinho, que a gente vai mostrar no final funcionando na prática, tá bom, pessoal? Então, se você ficou até aqui, quer dizer que você é esse profissional que eu quero ajudar. Então, para você, eu queria dizer que, peraí que não está passando, isso. Eu tenho 2 certezas para você até o final dessa apresentação. A primeira é, a única forma de capturar, atender, agendar e acompanhar os seus pacientes sem desperdiçar contato e por meio de canais de aquisição com inteligência artificial. Tá? Eles são mais rápidos, mais eficientes e eficazes, trabalham 24 horas por dia e têm um custo reduzido. Tá? A segunda certeza que eu queria te dar é que se você não integra essas tecnologias, hoje a sua concorrência vai te engolir. Tá? Então, pessoal, eu quero que vocês fiquem até o final, e até o final essas 2 certezas vão estar com você, tá bom? Antes de mais nada, eu também queria dizer a vocês, pessoal, que eu não vou conseguir responder todas as perguntas do chat enquanto eu vou fazendo a apresentação, tá? O meu time está aqui para poder responder as perguntas que às vezes são um pouco mais complexas ou
se eu já tiver passado do timing da pergunta, eu vou olhar de vez em quando, se tiver a ver com o slide aqui, eu vou respondendo vocês, tá bom? Mas meu time está pronto para responder vocês, podem perguntar à vontade, tá? Vamos lá, pessoal. Então, dei para vocês as duas certezas aqui, e eu vou provar para vocês o que eu quero dizer te fazendo primeiro uma pergunta, tá? Essa pergunta é a seguinte: qual foi a última vez que você foi a uma locadora de vídeo alugar um filme ou, né, um DVD, uma fita cassete, né? Doutor André Vasconcelos, 8 anos, eu acho. Por aí. Eu acho que é por aí mesmo. 12 anos com a minha filha, saudades. Gente, dá até uma nostalgia, né? VHS, na hora que fala de VHS, eu fico até emocionado. 8 anos, doutora Helena. Pois é, pessoal, por que eu estou entrando nesse assunto com vocês? Né? Vocês lembram da Blockbuster? Já ouviram falar da Blockbuster? A Blockbuster era uma gigante, né, no ramo de locação de filmes e videogames, e tinha milhares de lojas físicas espalhadas por todo o mundo. A Netflix, na época, também trabalhava com o modelo de aluguel de filmes, resolveu inovar e começou a fazer um modelo de streaming, né, que revolucionou ali a era, mas ainda tinha algumas ressalvas. Então a Blockbuster decidiu não aderir àquilo. Na verdade, aderiu num futuro, mas assim, a Netflix já estava com tudo muito bem estruturado e eles não fizeram o mesmo modelo que a Netflix. Então, preferiram fazer da forma tradicional, como eles já faziam, e já funcionava, né? Era uma empresa que faturava bilhões. E a Netflix ainda estava engatinhando. Mas, como nós sabemos, né, hoje a gente tem a Netflix aí gigante, a falta da adaptação da Blockbuster levou ela à falência em 2010. Tá? A Netflix, por outro lado, como nós bem sabemos, está aí até hoje faturando bilhões, é uma empresa bilionária. Né? E o que a Netflix apostou? Né? Apostou na tecnologia, apostou na comodidade, eficiência e personalização. Pessoal, isso tudo que a Netflix apostou melhora uma única coisa, que é a experiência do usuário, né? A experiência do cliente dela. Então, sabendo disso, a gente consegue ver que essa história se repete várias e várias vezes durante as eras, né? E se repete em vários setores. Tem aqui o exemplo da Kodak. Alguém se lembra da Kodak? Aquela empresa que a gente ia até um stand da Kodak ou uma loja da Kodak com a nossa filmadora, com a nossa câmera analógica, depositava lá o nosso filme e depois de algum tempo a gente voltava lá e estavam as nossas fotos reveladas. Alguém lembra disso? Pois é. A Kodak, pessoal, era a maior do ramo de fotografia. Eles produziam câmeras fotográficas analógicas e inventaram a câmera digital. Tá? Mas mesmo tendo inventado a câmera digital, eles não conseguiram acompanhar o crescimento, tá, da tecnologia e foram engolidas pela Sony, por exemplo. A Sony que desenvolveu uma tecnologia melhor de câmeras digitais e além, né, de não conseguir acompanhar, eles continuaram mantendo aquele modelo de impressão, tentaram apostar naquele modelo de impressão das suas fotos para colocar no álbum. Né? Vocês lembram desses álbuns que todo mundo tem em casa, né? Eles não conseguiram acompanhar, então começaram a perder mercado. Né? A Saraiva, por exemplo, uma livraria, começou a perder mercado por conta da Amazon, que inicialmente também a proposta era uma livraria, mas começou a enviar todo tipo de produto. Mas como livraria já era muito eficiente, além de e-books, né, você conseguia comprar os livros e ter eles na sua casa em pouquíssimo tempo. A Golden Cross, que no ramo da saúde, né, atuava ali nos anos 90, ainda existe, né, mas atuava bem mais forte nos anos 90 como um convênio, né, que você teria ali de saúde, e hoje perde muito para a Unimed. Né? A Unimed conquistou um mercado enorme, inovando, garantindo uma nova tecnologia, garantindo e apostando naquelas mesmas coisas que a Netflix apostou. Então eu queria perguntar para você, você vai repetir a mesma coisa que essas empresas fizeram? Apostar no tradicional, apostar naquilo que já funciona, naquilo que já existe? O pessoal falando aqui. Usava muita Kodak. Unimed. Pois é, pessoal,
Para quem usa a Unimed tem inteligência artificial rodando. Né? O pessoal até me lembrou aqui, o Dr. Samuel. Unimed tem IA, muito bacana, verdade. Então, esse é o questionamento que eu deixo para vocês. A gente vai inovar? O que é mais fácil, né? O que é melhor para a gente? Quando a sua clínica não inova, pessoal, seu paciente escolhe o concorrente, não tem jeito. E o que é mais difícil de se fazer? Você inovar e prosperar ou você permanecer desatualizado e ficar para trás? Então, nem era uma pergunta que eu devia fazer. Né? É lógico que todo mundo quer se atualizar e prosperar. Ficar para trás, ninguém quer, gente. Mas realmente dá trabalho a gente se atualizar. É difícil, né? A gente precisa se movimentar, precisa sair da inércia. Então fica aí, pessoal, até o final, que eu vou mostrar para vocês na prática, eu vou mostrar a inteligência artificial rodando para vocês e você vai entender do que eu estou falando. Você vai entender que essa inteligência ela não é uma nova tecnologiazinha assim que vai mudar um pouquinho sua Não, isso vai mudar uma série de carreiras, vai mudar a sua trajetória. E se você ficar até o final, eu garanto que você vai ficar pelo menos encucado. Pelo menos encucado, tá? Então, olha só. Meu intuito para você é mostrar como que nós atraímos o paciente, como que nós atendemos esse paciente, como essa inteligência artificial vai agendar esse paciente, colocar ele lá na sua agendinha, a que você utilizar, tá? Lembrar o seu paciente de comparecer à sua consulta, fidelizar e, melhor, vender novamente para aquele paciente que já já foi ao seu consultório, já consultou com você, já comprou algum produto de você, né? Então, olha só, pessoal. Uma coisa que eu quero deixar bem claro é que eu não quero mais que você perca o seu tempo, né, e deixe o seu concorrente, né, atropelar o seu negócio, o seu reconhecimento, por ter sido mais tecnológico. E por que eu decidi entrar nisso de cabeça? Por que eu quis fazer dessa forma? Por que eu quis inovar? Né? Eu queria falar um pouquinho para vocês da minha jornada. Tem uma fotinha da minha família aí. Por causa deles que eu faço tudo, tá, pessoal? Isso aqui a gente sempre está tentando dizer sobre faturamento, sobre tudo, mas é por eles que eu faço isso tudo. E o começo da minha jornada, eu comecei trabalhando para clínicas de terceiros. Tá? Eu comecei trabalhando em clínicas populares, fui, né, me aperfeiçoando, fui criando um pouco mais de experiência. E quando eu me aventurei na minha própria clínica, eu imaginei que eu ia conseguir pelo menos trazer alguns pacientes para o meu consultório. Só que o que acabou acontecendo é que isso não foi verdade. Né? A gente acha que os pacientes às vezes são nossos, mas eles são às vezes do local. Né? Eles gostam do atendimento por ali e tal. Então, beleza, não tem problema, mas eu tive que começar do zero. Né? Então, tendo que começar do zero e ainda preocupado com trazer uma boa condição para minha família, eu fiz um investimento que eu acho que a maioria de vocês fez ou pensa em fazer. Né? Então, esse investimento foi em uma agência de marketing. E essa agência de marketing, ela tem uma forma de trabalhar. Né? Eles me pediram para fazer um anúncio, né, que tivesse uma dor, fizesse uma chamada ali. A chamada, no caso, ali é: venha, agende sua consulta, né? Você sente dor nisso, naquilo, agende sua consulta. Vai para uma tela de captura, né? Dessa tela de captura você cai no WhatsApp. Então, chega lá na secretária. Alguém conhece esse modelo de atendimento aqui, pessoal? Ou não? Vocês não conhecem, não sabem. Vocês trabalham com agência? Já trabalham. Dr. Pedro, Samuel, conhecem. Perfeito. Doutor Yasmin. Pessoal, isso aqui é uma receita de bolo. Só que o que isso traz? Meia dúzia de curiosos. Então o problema é que se eu continuar sem essa solução, sem pacientes que realmente estivessem interessados no meu serviço, eu ia ter que voltar a atender para outras pessoas. Então foi aí que eu entendi que a maioria das agências não prestam. A gente fez os anúncios, fez os primeiros vídeos, mas não converteu. Eu gastei meu dinheiro suado, né? Aquele dinheiro de início, e não tive nada dos resultados que foram prometidos. Tá?
Então eu fui a fundo para entender o que havia de errado, o porquê que eu era o profissional que não tinha sucesso, os meus colegas estavam fazendo sucesso, né? Pelo menos é o que a gente vê no Instagram, né? O pessoal fazendo super sucesso e eu não conseguia. Foi aí que eu descobri os 4 problemas que tem em toda agência de marketing. Desculpa, vamos subtrair, em 99,9% das agências de marketing, ok? Número 1, elas não são personalizadas. O que eu quero dizer com isso? Vocês viram lá a receitinha de bolo que eu falei anteriormente? Se o seu paciente, né, ele recebe um tratamento personalizado, você, né, ouve dele a história, você faz um plano de tratamento personalizado para ele, por que você aceita uma receita de bolo vindo de uma empresa que está te prometendo um aumento de faturamento, um paciente personalizado? Por que você aceita a mesma coisa? Então não existe uma personalização. Então, queria perguntar para vocês, vocês já bateram um papo com o dono da agência de vocês? Se vocês tiverem a oportunidade, pergunta para ele o seguinte: quantos clientes ele tem hoje? Tá? Pergunta aí, quantos clientes? Se ele falar 50, são 50 clientes que estão replicando a mesma fórmula. E pergunta para ele mais. Fala assim, qual que é o plano de expansão de vocês aí para 2025? Se ele não mentir para você, ele vai falar pelo menos o dobro. Ele quer 100. Né? Aí vão ser 100 na sua agência, na agência que você trabalha, replicando o mesmíssimo modelo. Não preciso falar nada, né, pessoal? Segundo ponto, o anúncio não conecta com o paciente. Não conecta com o paciente. Por que ele não conecta, pessoal? Como eu falei para vocês, as agências não são personalizadas e elas fazem o mesmo modelo. Mas para quem que eles estão fazendo esse mesmo modelo? Para aquelas pessoas que já sabem que tem um problema. Então, o tráfego pago, vamos fazer assim, assim, assado. O que vai acontecer? A pessoa que já tem um problema vai pesquisar a sua especialidade, vai pesquisar a região e vai cair numa tela que é um leilão. O leilão, você joga um dinheiro ali, né, e aposta que vai estar lá em cima, mas se você não tiver, não vai alcançar. Né? Então, em vez de tentar alcançar essa oportunidade que já entende qual é o problema, já sabe, por que eu não vou atrás daquele que ainda não percebeu o que precisa? Então, vou mostrar para vocês um anúncio que é um anúncio padrão, a gente vê em Facebook, vê em Instagram, vê em tudo que é tipo de lugar. Você deseja fazer um exame de vista? Agende sua consulta. Eu tampei a cara da médica aqui, viu, pessoal, para não expor. Eu peguei um anúncio qualquer. Mas para você entender que isso aqui vai gerar quem? Uma pessoa que já está enxergando muito mal, fala assim, pô, estou precisando ir no oftalmologista. Aí viu ali, beleza, vou agendar. Ok. Né? Mas e o resto? Será que a gente não está ignorando os níveis de clareza? Será que a gente não está errando pelo fato de a gente estar trabalhando com pessoas que estão num nível de clareza diferente do que a gente quer? Felipe, o que é nível de clareza? Vou te mostrar. Nível de clareza é o seguinte, ou a pessoa não tem clareza, ela não sabe o problema que tem, né? Ela não tem ciência de que tem algum problema, ou seja, ela não está procurando, né? Não está procurando nada. O segundo nível é um paciente que já tem um problema, ele sabe que tem um problema, mas ele não sabe nem da urgência e nem da solução. Ele não conhece, né? Ele não tem conhecimento suficiente para falar que aquilo é grave, que ele precisa fazer alguma coisa. Não. O terceiro já é um cara que ele tem o conhecimento, ele sabe que tem aquela doença que ele precisa tratar. Ele não sabe dos métodos, ele não sabe ainda algo efetivo para poder tratar aquilo. E o último é o que a gente mais tenta, né, que é o foco maior, né, geralmente nessas agências, que é o cara que já sabe, já tem interesse pelo produto e já está te procurando, cara. Ele já está te procurando. Então, olha só, para vocês terem uma noção, né, a maior falha, a maioria, né, falha por não inovar, por não focar nas oportunidades que estão na sua frente e focar nas oportunidades que estão sendo super disputadas. Então, olha ali, 5%
são os que já têm interesse no produto, pessoal. Você está jogando sua isca num balde com um peixe e outras 100 pessoas na sua volta tentando pescar o mesmo peixe. Então, assim, em vez de você jogar essa isca num baldinho reprimido, né, com outras pessoas, beleza, pessoal, ó, desculpa aí, a gente teve um probleminha com a câmera aqui, mas já voltamos. Vocês estão me ouvindo? Estão me escutando? Estão me vendo? Tudo certinho? Beleza, tudo certo. Ó, pessoal, vamos continuar rapidinho para a gente não perder o fio da meada, tá? Eu estava explicando para vocês sobre os níveis de consciência, né? Sobre os níveis de clareza. Então, 95% das nossas oportunidades, eles vão estar nesses pacientes que não têm interesse ainda pelo produto. Então, em vez de eu brigar nesse mar concorrido, eu quero focar as minhas forças na oportunidade. 95% de oportunidade. Pessoal, 50% dos pacientes que podem chegar até você não sabem da existência do problema. Então, vocês acham que a abordagem que eu faço atinge esses 95%? Vocês acham que aquele anúncio que a gente faz atinge 95% das nossas oportunidades, das capacidades que nós temos? É isso que eu tento falar para todo mundo. Não tem como dar certo. Deixa eu clicar aqui que eu acho que foi fora. Isso, beleza. Então, olha só, colocando um exemplo aqui para vocês, na endocrinologia, né? Tem um endocrinologista aí, pessoal? Coloque aí para mim. No caso aqui da diabetes, imagina que o seu paciente, ele sente cansaço constante, que ele sente sede excessiva, né? Alguns sintomas ali da diabetes, mas ele não faz essa conexão, ele acha que é porque ele é estressado, porque ele está ansioso, porque X, ele nunca faz a conexão com a diabetes. Então, se a gente de alguma forma conseguir dar essa clareza para ele, ele já vai elevar um nível. Ele já vai, né? A gente vai agregar valor para ele e ele já vai subir de nível. O que a gente quer que aconteça? Que ele chegue no nível do interesse. A gente não quer perder aquilo ali. Mas eu preciso fazer esse 50% subir. Né? Descer, no caso. Né? Descer, no caso. É verdade, descer. Aqui é um funil, né? Nós estamos indo para baixo. Subir o nível dele de clareza, né? Que eu quis dizer. Então, o segundo, né, é o cara que já foi diagnosticado, já entendeu, ou já, né, criou aquela consciência porque você elucidou essa pessoa e não entende, às vezes, o risco que ele está correndo. Então, ele não procurou ainda um tratamento, ele não sabe muito bem o que fazer com aquilo. Né? Então, é uma pessoa que tem que entender que aquilo tem uma urgência, que tem perigo dele se manter descontrolado. Né? O terceiro já conhece a solução, a pessoa já sabe, né, que precisa fazer uma dieta, já sabe que tem medicamento, que tem um monitoramento, mas não sabe qual abordagem que ele vai seguir. Então, se ele não sabe que abordagem, então eu preciso também clarificar essa pessoa, eu preciso fazer com que ela entenda qual abordagem é melhor. Né? Então, daí eu elevo esse nível para o nível que as agências mais estão inseridas. Né? Que aí sim a pessoa já tem interesse, ela já entendeu, já sabe que aqueles sintomas são da diabetes e querem resolver esse problema. Aí eles vão procurar. E a maioria das agências fala disso aqui. Disso aqui. Todas as agências querem esse paciente. O cara que já está com dinheiro na mão, assim, está só procurando para quem que ele vai dar aquele dinheiro. Aí a sua agência está lá tentando capturar. Ela e outros 50, só mirando. Né? Então, esse nível não é interessante. Esse nível não é interessante. A maioria das agências está aqui. A maioria. E é onde a minoria dos pacientes estão. Então pensa, não tem como isso dar certo. Né?
Só repescando aqui, porque a gente teve, né, aquele probleminha. Então, a gente falou sobre a não personalização das agências e sobre os anúncios não conectarem com os pacientes. E agora, pessoal, o terceiro problema, uma alta dependência da secretária. Uma alta dependência. Toda vez que você faz uma estratégia de marketing, a sua secretária é a sua ponta de lança. A sua secretária é quem vai pegar aquele interessado, pegar aquele lead e vai transformar em agendamento. É verdade ou é mentira? Só que a maioria das secretárias são ineficientes e às vezes não são proativas, né? Então, olha lá. Fiz um anúncio, fiz tudo bacana, né? Joguei o cara para a página de captura, chegou na minha secretária, e agora? E se a secretária errar? E se ela estiver fazendo outra coisa? Se ela estiver de mau humor? Se o filho dela estiver de recuperação, o marido dela, né, ela está suspeitando que ele está traindo ela? E se a mãe dela estiver doente? São coisas que podem acontecer com uma secretária humana, né? Pessoal, a secretária é o maior gargalo de toda a clínica. É isso mesmo, Juliana. A secretária é o maior gargalo de toda a clínica. Peguei a secretária aqui esses dias assistindo filme no computador da clínica. Quando não é Candy Crush, quando não é Reels, quando não é qualquer outra coisa, cara. Filme é, né, de menos. Quando não está conversando no corredor, às vezes, com outra secretária. Então, assim, ela vai, vamos dizer assim, vai ter um gargalo ali, igual a doutora Juliana ele falou, vai ter um gargalo. Ela não vai conseguir atender com primazia, não vai conseguir atender todos os pacientes. Às vezes vai, um ou outro, mas não todos, né? Então isso vai gerar uma ineficiência. O que ineficiência gera? Perda de dinheiro, perda de investimento. Você investiu dinheiro, você colocou dinheiro ali, né, na agência de marketing, e a agência de marketing, de alguma forma, conseguiu fazer esse paciente seu chegar no seu WhatsApp e a sua secretária pega e põe no lixo. Mas eu tenho que ser justo, tá, pessoal? Tem que ser justo com as secretárias. Elas não são... eu quero achar uma palavra sensível para dizer. Elas não são do setor comercial, cara. Elas não estudaram o suficiente para aderir a um time comercial. Esse trabalho que a gente impõe para elas, que a gente reclama que elas não estão fazendo, não estão ligando, não estão gerando, é de um time comercial. A maioria das empresas não ligadas ao nicho de saúde, elas têm um time comercial que faz todo esse trabalho. E a gente bota isso na mão de uma pessoa que não tem um ensino superior, por exemplo. E assim, eu não estou diminuindo, tá, pessoal? Não estou diminuindo secretárias, mas é uma realidade. É uma realidade. Como que ela vai fazer isso, sendo que ela precisa, às vezes, lavar um material, né? Não sei se a sua secretária faz esse tipo de serviço, mas assim, passar um pano na clínica antes de chegar aos pacientes, ou então, né, recepcionar os seus pacientes, que é o que ela recebeu para fazer. Ela é uma recepcionista. Tudo bem, ela agenda, ela faz as coisas tudo bonitinho, mas esse trabalho de comercial é muito difícil. Então, a maioria delas responde quando dá. A maioria delas não investe na sua agenda. O que é não investir na agenda, Felipe? Para ela, tanto faz se a sua agenda está cheia ou vazia. Ela vai ganhar a mesma coisa no final do mês. Ah, Felipe, mas eu dou para ela um dinheiro caso ela consiga. Tudo bem, mas é o tanto que você está querendo? Ela converte tanto assim? Ela virou do nada, né, um agente comercial ali, está fechando, né, fechamento atrás de fechamento? Eu duvido, tá? E falta conhecimento. Ou seja, falta conhecimento em que sentido, Felipe? Além do conhecimento, né, de uma graduação, uma coisa nesse sentido, ela não fez a sua especialidade. Ela não sabe de tudo que você faz. Né? Não sabe como são todos os processos. Às vezes você está lá com a secretária, tem 20 anos, mas aí ela também está desatualizada, você vai me desculpar. Doutor, bate lá na sua porta. Fulano de tal está perguntando isso e aquilo, como que faz esse procedimento? Aí você tem que parar, explicar. E é mais tempo perdido, seu e dela. Ela está deixando de responder os outros contatos e está atendendo aquela demanda. Então, né, você não pode ter essa dependência toda da secretária.
E a gente segue para o nosso próximo problema, que é as empresas não recuperam, as empresas de marketing, tá? Elas não recuperam os clientes perdidos. Então você tem clientes que às vezes ligaram, que estão abandonados. Os leads ali, ó. Você tem leads abandonados. Pessoas que mandaram mensagem, interessados a primeiro, né, ou curiosos, né, mas assim, interessados de alguma forma, mandaram mensagem, perguntaram o preço. Sua secretária vai lá, preço. Aí a pessoa para de responder e acabou. Essa é a interação toda. E aquela conversa se perde no limbo do seu WhatsApp lá e você nunca mais consegue recuperar. Verdade ou mentira? Acontece com todo mundo. Tem os retornos de protocolo, né, que são aqueles pacientes que já tiveram uma consulta com você, já fizeram um atendimento, você já passou um produto, um serviço, já fizeram algo contigo, e você não mandou nenhuma mensagem, depois de, sei lá, 2 meses, para perguntar, oi fulano, tudo bem? Já tem um tempinho que você não volta aqui, como é que estão as coisas e tal? Reativar, gente. Quantos pacientes você acha que você tem perdido na sua lista? Tem dinheiro parado aí. Tem dinheiro parado aí. Fora o atendimento lento. O atendimento lento que, de acordo, né, com algumas estatísticas, se você demora mais de 5 minutos para atender naquele primeiro estágio, né, quando a pessoa entra em contato com você, você tem 4 vezes menos chance de fechar. Se você demora mais de 5 minutos, 4 vezes menos chance de fechar, de agendar. Então pensa se você conseguisse magicamente aumentar os agendamentos em 4 vezes. Pensa. Fica com a ideia na cabeça. Então o questionamento é, quem aqui sente que esses 3 processos não são feitos com excelência? O Thiago mandou aqui. Se aumentar em 4 vezes eu fico rico. É tipo isso. É tipo isso, Thiago. E aí, pessoal? Desses 3 processos, quem está gabaritando os 3 aí? Manda aí para mim. O pessoal está falando que está abaixo da média aqui. Doutora Gabriela, doutor Heitor, doutora Isabela. Não está assim, né, pessoal? Alguma coisa vocês estão falhando aqui. Se não as 3, né? Se não as 3. Então, olha só. Quanto dinheiro vocês acham que está parado só nisso aqui? É o questionamento. E foi aí que eu entendi, né, que ou eu me atualizava e criava uma forma diferente de atrair esses pacientes e agendar eles de forma mais rápida, né, ou eu repetiria o mesmo padrão que levaram essas empresas à ruína. Tá? Algumas delas funcionam até hoje, mas em ramos diferentes. Né? O Golden Cross ainda existe, mas é bem menor do que era antigamente. Então, eu não quero repetir essa mesma coisa. E eu acho que você também não quer repetir essa mesma trajetória. Então agora você vai entender, pessoal. Eu vou passar para vocês o jeito fácil que eu descobri observando 2 oportunidades. Primeira oportunidade é que se eu aprendesse a elevar o nível de clareza sobre a minha especialidade, eu ia agendar muito mais. Muito mais. Então aqueles níveis de clareza que eu mostrei para vocês, se eu conseguisse fazer o meu paciente subir um passo que seja, eu ia agendar muito mais. Tá? Então pensa, olha aqui. Focando em 95%, focando todo o meu esforço ali, ó, focando tudo, eu nadaria em 95% de oportunidade, em vez de ficar disputando um baldinho com um peixe só com outras 100 pessoas, que é essa zona vermelha. A gente não vai abandonar ela não, tá, pessoal? Não vamos abandonar. A gente não quer 95%, a gente quer 100%. A gente não quer 5. 5 eu não quero não, eu quero 100, né? Mas eu tenho que me esforçar aonde existe a oportunidade, né? Então aqui, quando a gente vai fazer uma comunicação, né, um anúncio, por exemplo, para esses níveis diferentes, olha como é que a gente fala de forma diferente, né? Lá no primeiro, o cara nem sabe que tem. Olha só, cansaço e sede frequentes podem ser mais do que estresse. Descubra o que está por trás desses sinais. O cara já levanta assim, ó, interessante, vou clicar. Aí ele tem, sei lá, algum conteúdo, alguma coisa que você gerou de certa forma, você tem ele fácil, agregou valor.
Beleza, passou para o próximo nível. Diabetes pode ser controlada, entenda os primeiros passos para como, né, viver com mais saúde. Bacana, olha só. Eu vi ali atrás que eu posso ter diabetes. O que será que eu... Né, vou clicar aqui, vou ver o que eu posso ter a mais aqui. Né? Isso é comunicação, viu, pessoal? É como você vai interagir com esse público. Descubra o método mais assertivo para manter a sua glicemia no controle, sem complicação. Desperta o interesse. Olha só, tem um método mais assertivo? O que é isso? Bacana. E aí a gente vai chegar com aquela proposta, né? Olha como o paciente com o problema X foi transformado. Olha só, pá, solução. Aí você chega na solução. Apresentou o problema, você vai trabalhando até chegar na solução. Aí agenda a consulta. Aí cai na sua secretária. Daí a gente vai começar, né, realmente a trabalhar com esse paciente. Né? Então, a primeira oportunidade, se eu aprendesse a elevar o nível de clareza sobre a minha especialidade, eu agendaria muito mais. Segundo, inteligência artificial não é mais o futuro, é o presente. Não sei se vocês ainda têm dúvida disso, pode ser que muitos de vocês duvidem da inteligência artificial. A gente já vai tirar um pouco disso aí. Preciso encontrar uma forma da inteligência artificial me ajudar. Olha essas manchetes que eu separei aqui para vocês, pessoal. Pessoal, estou vendo que tem alguns, né, doutores fazendo perguntas e tal. Eu vou responder algumas lá no final, mas o meu time vai respondendo as perguntas mais complexas. Eu vou, né, à medida que for acontecendo, eu vou respondendo as que estão aqui na minha frente. Mas se eu deixar passar, ou se for uma pergunta que exige um pouco mais de complexidade ali na hora da resposta, o meu time vai entrar em contato e vai responder para vocês, tá bom? IA da eficiência ao atendimento primário à saúde. O que é IA? Inteligência artificial. Inteligência artificial melhora a eficiência administrativa da saúde em até 30%. A gente está falando de administrativa, então é mais ou menos o que a gente quer. Né? Inteligência artificial vai afetar 40% dos empregos em todo o mundo. Olha a secretária preocupada aí. A gente também precisa ficar preocupado. As coisas estão mudando, a gente tem que se atualizar. Mudar não quer dizer que vai, né, roubar o nosso emprego. Para alguns vai. Para nós, eu acho que isso ainda demora. Mas a gente tem que se atualizar para não perder espaço para ela, para fazer ela trabalhar para a gente. Qual a diferença disso para um robô? Eu vou mostrar para vocês a diferença disso para um robô. Espera aí até o final, tá? Aguarda. Dá para demitir a secretária? O negócio tá feio, né, pessoal? Ó, segura também essa dúvida aí. Até o final você mesmo vai conseguir responder se você deve ou não demitir sua secretária, tá bom? Inteligência artificial não é perigoso? Para alguns empregos é. Para o nosso, eu acho que é muito vantajoso utilizar essa inteligência artificial. Né? Se você está perguntando no estilo cinematográfico, aí eu já não consigo responder. Né? A gente espera que não. IA da eficiência atendimento primário à saúde. Vamos ler aqui um pouquinho. Segundo diversos estudos, o uso da IA para detectar precocemente doenças como o câncer, além de aumentar as chances de cura, pode reduzir os custos de tratamento em até 20%. O tempo de desenvolvimento do medicamento acelerou sensivelmente quando impulsionado por IA. Leva-se de 3 a 5 anos com a tecnologia e sem ela de 10 a 15 anos. A rapidez, é claro, representa uma conta até 70% menor nas despesas com pesquisa e desenvolvimento. Legal, né, pessoal? Dr. Gustavo mandou, sensacional. Dr. Wagner, impressionante. Estamos perdidos. Ó, não sei se a gente está perdido. A gente consegue utilizar, tá, Dr. Wagner? Olha lá. A IA vem sendo empregada como sucesso no monitoramento remoto em telemedicina, reduzindo visitas hospitalares em até 25%, o que se reverte em um ganho econômico significativo. Isso é especialmente relevante no cuidado de pacientes que sofrem com doenças crônicas e querem acompanhamento contínuo. Inteligência artificial é fator-chave para melhorar a jornada do paciente. O que é a jornada do paciente? É a experiência que aquele paciente vai ter no atendimento. Então, desde o atendimento no WhatsApp até a sua consulta e, quiçá, o pós-consulta, tá? Aquelas mensagens que a gente manda, se está tudo bem, aquela coisa. Essa é a jornada do paciente, início ao fim. Essa é a jornada. Então, a inteligência artificial é fator-chave para melhorar a jornada do paciente. Não sou eu que estou falando, vocês estão lendo numa manchete.
tá? E se as grandes empresas, pessoal, estão todas movimentadas a favor disso, se você investir no oposto, quer dizer que você está colocando dinheiro numa locadora, enquanto a Netflix está oferecendo serviço de streaming para os seus clientes. Então, o que a gente poderia fazer? Né? Eu poderia fazer todo aquele trabalho, né, toda aquela melhora, utilizando a inteligência artificial no atendimento da minha clínica. Olha ali, Folha de São Paulo. Empresas usam IA para automatizar o atendimento ao cliente. Olha quais empresas: Nubank, C&A, Burger King e, como a gente comentou lá no início, a Unimed também está utilizando inteligência artificial no atendimento ao cliente. Só que o que acontece, né, pessoal? As tecnologias elas vão se democratizando, elas vão ficando de mais fácil acesso. Então, nós estamos num momento em que os profissionais liberais, as pessoas, né, aquelas pessoas que às vezes não estão numa clínica enorme, numa empresa enorme, começaram a poder usufruir disso aqui. As grandes estão usando. E pensa só, é muito lógico a gente pensar. Você quer uma secretária que responde quando dá, uma secretária que não investe na agenda e falta conhecimento, ou você quer uma secretária com rápido contato, menos de 5 minutos o seu paciente está agendado, ok? Se ele responder numa velocidade boa também, né? Às vezes ele demora, mas está ali, ele responde e em 5 minutos ele está agendado, ok? Resolve objeções. A inteligência artificial só vai contatar você caso você programe ela para contatar em um dado momento. Fora, ela vai responder às dúvidas do seu paciente. Confirma a consulta. Ó, paciente clicou, chegou lá, ela respondeu, gerou o agendamento. Ela vai lá, manda uma mensagem. Olha, ficou claro as suas dúvidas, né? Precisa de ajuda com o local, né? O seu horário é tal. Ela manda mensagens, lembrando aquele paciente que ele precisa comparecer. Tá? Qual que é a sua secretária? A sua, tá? Qual a sua secretária mais se parece? É eficiente ou é ineficiente? Dr. Rodrigo Sampaio, eu tenho chatbot, vale a pena trocar? Rodrigo, eu vou te devolver essa pergunta no final da apresentação, pode ser? Você vai me dizer se vale a pena trocar, tá bom? Espera para ver como que a inteligência artificial funciona. Fica aí, tá? A IA pode ser configurada para garantir que os lembretes e a agenda estejam em conformidade com os regulamentos, sim, de privacidade, como LGPD e CFM, com certeza. Na verdade, eles já são configurados dessa forma, tá? Nenhuma inteligência a gente deixa liberada sem estar com as diretrizes do conselho, sem estar com as diretrizes legais. Não deixamos, tá? Ela já é configurada dessa forma. Olha lá, ineficiente, doutora Gabriela, ineficiente, Heitor, Isabela, João, Kelly. É lógico, né? Mostrando dessa forma, não tem como você me falar que a sua secretária faz isso aqui, né? Então, olha só, com a inteligência artificial, eu consigo dar um passo além. Imagina, vamos colocar uma folha de pagamento fictícia, pessoal, para um funcionário que atende 24 horas por dia, até os domingos. Lembra os pacientes sem errar e garante o comparecimento. Recupera pacientes antigos, gerando ainda mais agendamentos. Conhece mais da minha especialidade do que qualquer um. Não deixa nenhum atendimento para trás. Atende até 300 pacientes simultaneamente. Mantém o padrão de qualidade em todos os atendimentos. Autoaprendizado, ou seja, deu certo alguma coisa, ela conseguiu agendar, replica. Não deu certo, exclui. Reduz os custos, não reclama. Nossa, imagina, uma secretária que não reclama, ia ser o sonho. Aumenta a eficiência e não te processa. É um detalhe muito importante, não te processa. Ela não tem vínculo trabalhista com você. Agendamento automático permitindo que o profissional focar apenas em atender,
não tira férias, elimina erros humanos, aumenta o comparecimento nos procedimentos, fala qualquer língua do planeta, identifica a gravidade dos sintomas de acordo com a conversa que ela está tendo com o seu paciente, conversa, tá? E direciona para o profissional adequado antes mesmo de chegar na sua clínica. Ou seja, o paciente chegou lá com uma dor dor no joelho, ela não vai passar para o dono da clínica, ela vai passar para o especialista, a não ser que ele seja ortopedista. Ele vai passar para o ortopedista. Ele vai passar para o profissional mais adequado. Ah, não, lá tem ortopedista, tem cardiologista, beleza. Vai filtrar. Na hora que ela entender qual é o problema, já vai agendar direto com o cardiologista, com o ortopedista, com quem for, né? E para mostrar para vocês que quando a gente fala de investimento, quando a gente fala de retorno, muitas vezes a gente fica olhando só o final. A gente olha o investimento e olha quanto a gente fez, mas a gente não enxerga quais são as etapas que tem no meio do caminho. E eu vou mostrar para vocês de uma forma mais prática, mais numérica, o que acontece quando a gente mexe um pouquinho em algumas dessas métricas, tá? Então, olha lá, eu coloquei R$10.000 de investimento em marketing por mês. Felipe, eu não faço... Não precisa. Esses 10 mil é só porque eu precisava de um número redondinho para poder exemplificar para vocês, tá? Preço por lead, R$10, ou seja, interessados estão custando R$10. Se eu fiz R$10.000 de investimento, eu tenho 1.000 interessados, ok? Desses 1.000 interessados, taxa de agendamento 12%, eu tenho 120 interessados, taxa de comparecimento em 50%, uma taxa bem modesta, né? A taxa de agendamento também está bem modesta. 50%, então, dos 120, 60 compareceram. A taxa de conversão 30%, gerou ali 19 vendas, ok? E um ticket médio de R$1.000. No final das contas, né, fazendo o cálculo todo ali, você teve um faturamento de R$19.000 no final desse mês, investindo 10 mil. Faturamento, tá, pessoal? Beleza? Entenderam aqui? Vamos mexer em uma métrica que geralmente a gente não presta atenção. Taxa de agendamento. Aumentei 6% a taxa de agendamento, olha o que acontece com o faturamento. Estava 19, R$28.000. A gente aumentou quase R$10.000 de faturamento. Quase R$10.000 de faturamento com a minha inteligência artificial fazendo um trabalho ridículo, um trabalho medíocre, tá? Pegaram? Vamos para o próximo. Mantive ali os 18, né? E agora aumentei a taxa de comparecimento. Felipe, como é que ela vai fazer para aumentar isso? Ela responde em menos de 5 minutos. Ela agenda em menos de 5 minutos. E ela reforça com o seu paciente. Primeiro, resolve as dúvidas e reforça com o seu paciente a consulta, né? Vai lembrar, vai fazer todo aquele trabalho. Ou seja, vai melhorar a sua taxa de agendamento e vai melhorar a sua taxa de comparecimento. Tá? Com isso, né, colocando uma taxa mais razoável, de R$19.000 foi para R$38.000. Então, de 19 vendas, você foi para 38 vendas. Você aumentou R$20.000 de faturamento. Vocês têm noção do que é R$20.000 de faturamento mensal? A mais, quase derrubei aqui. A mais de faturamento mensal? É um carro, pessoal. R$240.000. Né, me lembrou aqui. E sem investir R$1 a mais. Eu não mexi, pessoal, hora nenhuma no investimento por mês. Hora nenhuma o investimento por mês. Opa, passei demais. Então não aumentei nem R$1 naquilo que eu estou investindo. E a pergunta que eu faço para vocês é o seguinte. Eu já tinha falado lá atrás, se você estivesse agendando 4 vezes mais, né, como é que seria isso para você? Teve um monte de gente falando que ficaria rico. E se você vendesse o dobro? Sendo conservador, né? Porque a gente colocou ali taxas bem medíocres para a inteligência artificial. Eu imagino
que você, né, consiga dar entrada naquele apartamento que você estava querendo. Eu imagino que você consegue comprar aquele carro que você está querendo, ou então fazer aquele pé de meia bacana para aposentar lá no final. A gente sabe que autônomo, né, aposentar não existe, mas é um dinheiro legal, né? Ou reinvestir, né? Não sei, qualquer coisa. Agora, pessoal, eu queria pegar o meu celular para eu mostrar para vocês em ação a secretária e o poder que ela tem. Vou colocar na câmera aqui, ó. Como é que é? Não, tem que colocar a câmera. Ah, tá, perdão. Isso, desculpa. Ó, pessoal, estou aqui com a minha inteligência artificial, a secretária, não sei se não vai dar para enxergar por causa do foco, mas eu vou conversar com uma secretária que é focada em oftalmologia. Tá? Ela é como se eu fosse um doutor, né? Eu não, como se ela estivesse trabalhando para um oftalmologista, ok? Vou mandar aqui. Vê se está aparecendo aí. Ah, é verdade. Pessoal, está aparecendo aí para vocês? Eu não sei se está aparecendo a tela do celular. Manda aí para mim, por favor. Está aparecendo? Beleza, está aparecendo. Ótimos. Ótimo, ótimo. Vamos lá. Pessoal, vou mandar um oi para ela aqui. Vou conduzir como se fosse uma conversa de WhatsApp normal. Tá bom? Olha só. Boa noite. Vou sem nenhuma, sem vírgula, sem nada. Gostaria de agendar uma consulta. Gostaria de agendar. Se tem problema, É, acho que é melhor. gostaria de agendar uma consulta. Estou com conjuntivite. Lembrando que hoje é domingo. Lembrando que hoje é domingo, exatamente. Olha lá. Vou andar. Então, pessoal, só lembrando para vocês, eu coloquei oftalmologia, mas serve para qualquer especialidade de qualquer área, tá? Olha lá, boa noite, claro. Como posso ajudar com isso? Poderia me informar seu nome, por favor? Então ela pede aqui o nome da pessoa, então ela pede uma informação. Sou o José, aqui ó, José. A gente colocou um tempinho pequeno para ela poder responder, pessoal, para ficar aquela sensação de que tem alguém digitando, uma coisa mais humana, tá? Obrigado, José. Vou verificar os horários disponíveis para agendar a sua consulta. Um momentinho, por favor. Vou falar assim, se tiver na sexta pela manhã, é melhor para mim. Mandei aqui. Ela está como se estivesse procurando ali um horário para mim, buscando. Então ela está fazendo um papel de humano aqui, tá? Então olha lá, sexta-feira pela manhã temos os seguintes horários disponíveis: 8, 9 e 10. Qual desses horários seria melhor para você? O mais cedo possível. E assim, pessoal, a gente consegue fazer com que ela, né, converse conosco. Vocês estão vendo que não é chatbot, né? É possível configurar a IA para lidar com múltiplos tipos de paciente, convênio? É possível, pessoal. É possível sim, tá? Ela vai direcionando. Então, por exemplo, você conversou com ela e você tem um convênio no seu consultório, ela já sabe e vai passando, tá? Se você não atende, ela responde, mas sem criar objeção no paciente. Ela não fala, não atendemos e pronto, acabou. Ela vai conversar com você e falar, olha só, infelizmente nós não atendemos, tal. E se o paciente mandar, áudio, olha só, antes, né, de eu mandar um áudio, perfeito, José, vou agendar sua consulta para sexta-feira às 8 horas. A consulta é para você mesmo? Ô, minha filha, na verdade, a consulta é para minha esposa, sabe, ela está precisando. O que acontece? O zóio dela não está muito bom, não, sabe? Aí eu queria ver também se ela pode fazer uma consulta logo depois de mim, pode ser? Vamos ver. Mandei um áudio. E vocês viram que eu não falei normal, não. Eu falei com um sotaque. Eu falei com um mineirês meio quebrado aqui, né?
Eu sou de Belo Horizonte, não sou do interior, mas tentei jogar aqui. Claro, José, vou agendar a sua consulta. Vou agendar a consulta da sua esposa para sexta-feira às 9, logo após a sua. Se precisar de mais alguma coisa, eu estou à disposição. Ô, minha filha, muito agradecido, viu? Muito obrigado pela sua disposição aí, viu? Vou levar um queijo pro doutor aí, viu? Obrigado. Pessoal, é muito sensacional, eu fico muito impressionado às vezes. É possível configurar a IA para lidar com múltiplos tipos de pacientes. Ah, já li essa aqui. Perdão. Desculpa aí, pessoal. Olha lá, fico em ajudar. O doutor vai adorar o queijo. Se precisar de mais alguma coisa, conte sempre comigo. Até sexta-feira. Pessoal. Pergunta se tem convênio. Ah, verdade, verdade. Olha só. Vamos lá, vamos perguntar. Ô, minha filha, deixa eu te perguntar. Eu tenho convênio da Unimed, vocês atendem aí também? Vamos ver. Cara, eu fico muito impressionado às vezes. Tem hora que a gente vai falar alguma expressão. A IA pode ser integrada com sistemas de pagamento para enviar lembretes automáticos? Pode sim, tá? Sobre faturas e agendamentos da consulta? Pode sim, tá? Ela pode ser integrada, ela manda link, ela faz isso aí tudo. Ó, voltou a internet do celular aqui. José, na clínica atendemos apenas pacientes particulares. O Dr. Felipe prioriza um atendimento mais personalizado e dedicando mais tempo para cada paciente, o que geralmente não é possível com convênios. Se precisar de mais informação ou desejar agendar, estou à disposição. Então, pessoal, se você atende convênio, ela coloca ali como se você atendesse. Se você não atende, ela fala que não atende e explica. Não simplesmente joga a informação e acabou. Né? Dr. Lucas Batista, essa IA agenda no meu calendário, agenda no seu calendário, no Google Agenda, né, no que você tiver. Tá? Bem bacana. Pessoal, viram como funciona? Viram como é legal? Né? É muito bacana. Eu aposto que vocês estão com a cabeça borbulhando de ideias, vocês estão pensando, gente, é muita coisa. Né? Primeiro, é muito impressionante. Segundo, é muita coisa para fazer. Né? E posso falar para vocês? Dá para fazer sozinho. Você consegue fazer isso tudo sozinho. Tá? Dá para fazer isso numa clínica para servir mais de 5 médicos? Dá. Aquilo que eu falei para vocês, pessoal. Ela indica o médico que é mais qualificado para aquele atendimento. Então, se você tem vários profissionais, ela vai indicar. Agora, se você tiver vários do mesmo médico, por exemplo, aí ela coloca na agenda que tiver mais adequada ao horário, por exemplo, do paciente. Tá? Então, a gente pode fazer de várias formas. Tá bom? Então, estava explicando para vocês como é possível fazer isso tudo sozinho. Como você consegue fazer isso tudo sozinho, como você tem essas ferramentas ao seu dispor. Né? Só que a velocidade... Oh, perdão, pessoal. Desculpa. Mas a velocidade em que você faz essas coisas sozinho, ela também vai influenciar. A velocidade em que você se adapta influencia. Então, se você não quiser passar pela mesma dificuldade que essas empresas passaram, porque não é que elas não se atualizaram, elas só demoraram para se atualizar. Ou não conseguiram fazer da forma correta. Né? Mas a grande verdade é que todas elas sempre estavam caminhando, mas a concorrência estava sempre aquele passo à frente, sempre com uma tecnologia mais interessante, sempre inovando. Né? E da mesma forma que quando a gente fala para um paciente seguir um protocolo, fazer algo, né, seguir as nossas orientações, e ele prefere fazer aquilo que ele acha que é certo, ele tem que estar ciente das consequências. E eu preciso falar para vocês o risco de fazer isso sozinho. Primeiro risco, você vai perder muito tempo. Tempo é dinheiro, tempo é saúde, tempo é tudo. Né? Tempo é o único bem que a gente não consegue ter de volta. Então, esse tempo que você está hoje aqui assistindo, você poderia ter uma secretária agendando. O tempo hoje que você está ocioso, está fazendo alguma coisa com o seu filho, está assistindo o jogo de futebol do seu filho, a sua secretária estaria agendando. Né? Você não estaria preocupado com ela, o que também te faz perder saúde.
né? Se você está preocupado em desenvolver estratégias, se você está preocupado em captar paciente, aquela coisa toda, você vai ficar ansioso, você vai esperar que tenha um resultado, e às vezes os resultados não são tão bons quanto a gente imagina. E você perde caixa. Por quê? Você está investindo, você está colocando dinheiro, tempo, você está fazendo uma série de coisas que estão consumindo recursos e muitas vezes não te trazem aquele retorno que você quer. Você vai perder pacientes, porque com uma forma ineficiente de captar esses pacientes, vai acontecer o que já estava acontecendo antes, e o que acontece com 90%, né? 95% das pessoas tem uma série de leads mortos no WhatsApp. E o que acontece no final, que é o pior de tudo, é você desanimar. Desanimar da sua profissão, desanimar de tentar algo novo, né? Eu conheço vários profissionais que acham que o mercado está saturado, que acham que está tudo muito difícil, que vão largar, vários profissionais, inclusive. E esse desânimo, pessoal, ele se alastra, né? Esse desânimo vai para a sua família, esse desânimo vai para aqueles que você ama. Então, o risco de fazer isso tudo sozinho é muito alto. Mas posso falar uma coisa para vocês? E se eu assumisse esse trabalho? Se eu fizesse isso por você? Eu vou fazer essa parte toda. E você só vai se preocupar com aquele paciente que vai chegar pronto na sua clínica, esperando para ser atendido por você na sua sala de espera. Não vai ter tanto risco. Você não precisa, né, de se expor dessa forma. Você não entendeu errado, tá? Eu vou assumir todo esse trabalho. E você vai ter mais tempo. Você vai ter mais disponibilidade para estar com aqueles que você ama. Ou, né, para atender os seus pacientes, em vez de estar, né, gravando videozinho, em vez de você estar, né, fazendo uma série de estratégias de como alcançar. Nós vamos fazer esse trabalho para você, tá? Mas eu não gosto de fazer nada sem antes te pedir permissão. Então, eu posso mostrar para vocês como que eu vou fazer isso por você? Calma lá. Esse aqui é o nosso programa de estruturação, tá? Para a secretária. Então, é isso aqui que eu quero apresentar para vocês. Esse é o nosso serviço para vocês. É assim que eu vou fazer com que você tenha mais tempo, tá? Primeiro, secretária personalizada. Aquilo tudo que vocês viram de uma forma personalizada, que só você vai ter uma igual. Tá? Você vai colocar o seu nome, você vai colocar tudo aquilo que você faz. Você vai tornar ela a secretária perfeita para você. Ok? Então, olha lá. Tenha a sua versão da inteligência artificial completamente configurada para as suas necessidades. Completamente configurada. Felipe, quem faz essa configuração? Nós fazemos. Você vai passar para a gente as informações, nós vamos fazer a configuração toda. Você não vai mexer em nada, tá? Você não vai mexer em nada de ter trabalho para fazer, tá? Formação da recepcionista de alta conversão. Felipe, não quero demitir minha secretária, né? Eu trabalho aqui, eu tenho uma recepção grande, às vezes eu preciso de alguém para fazer essa recepção. Você não vai demitir a recepcionista, pessoal. Não vai, não precisa. Você vai ter um complemento da sua recepcionista, né? Você vai ter um time de vendas, né? Você vai ter um time comercial trazendo esse paciente. Time comercial que eu falo vai ser secretário, né? Que a gente brincou mais cedo. Esse time comercial, essa potência, trazendo os pacientes para o seu consultório, e a sua secretária vai virar uma recepcionista, né? Então a gente vai fazer uma formação para a sua recepcionista, para ela virar uma recepcionista de alta conversão. O que ela vai fazer? Ser mais prestativa no balcão e mais eficiente como recepcionista. É um treinamento semanal que nós vamos fazer com a sua secretária humana, tá? Com a sua recepcionista. Plano de recepção ágil é um plano nosso de rotina, tá? Para aumentar a produtividade para a sua recepcionista ficar menos ociosa. Então, são alguns passos que nós criamos para você poder, né, para a gente poder ter uma recepcionista realmente ativa, proativa, para que ela não fique mais dependente, né, de mexer ali no WhatsApp, mas que ela consiga fazer aquilo que
ela tem designado para ela como um trabalho, mas também essa rotina de produtividade para o seu consultório. Tá? Então você não vai mais ter uma recepcionista que cuida dos agendamentos. Vai sobrar tempo. Ela vai poder fazer mais coisas, vai poder desenvolver alguma área, se aperfeiçoar em alguma coisa. Então ela vai receber esse treinamento. Né? Nós temos o grupo VIP do seu negócio, né? Um grupo conosco, com a nossa equipe, dedicado a otimizar a sua gestão da clínica. Aqui você vai ter um atendimento personalizado, suporte direto e acesso prioritário às melhores estratégias para transformar a captação, o agendamento, comparecimento e revenda dos seus pacientes. Então esse é um grupo com o nosso time, a gente vai estar sempre em contato, as dúvidas que você tiver vai sempre poder mandar ali e a gente vai conversando para poder fazer todo esse trabalho de transformação para a sua clínica. Captação completa dos pacientes, dos diferentes níveis de clareza. Lembra lá dos diferentes níveis que a gente falou? Né? Então a gente tem um compromisso de captar e trazer todos os níveis. A gente vai estar trabalhando no 100%. Você não vai mais ficar naquele 5%, naquele baldinho com a sua vara de pesca tentando pegar um peixinho. Você vai olhar para o todo. Você vai ter uma estratégia para cada um desses níveis de clareza. Né? A gente vai cuidar de todo o processo para que você foque apenas no que realmente importa, que é oferecer um atendimento de excelência e fidelizar. Nós vamos captar esses leads, nós vamos fazer com que essas pessoas cheguem até você. Nós vamos captar, atender e agendar. E você só vai ter o trabalho de atender esse paciente quando ele estiver na sua cadeira, quando ele estiver na sua recepção, na sua sala de espera. Nós temos também um kit de atração personalizado, tá? Que nós criamos materiais estratégicos e personalizados para atrair pacientes qualificados para a sua clínica. Desde textos persuasivos até designs profissionais. Então nós temos todo um material que vai te ajudar a poder realmente fazer com que esse trabalho todo que a gente esteja fazendo atinja os pacientes que você quer para a sua clínica. Se você tiver pacientes que são de alto padrão, se você quer paciente de alto padrão, nós vamos disponibilizar o material de alto padrão. Se você quer para uma clínica popular, nós vamos disponibilizar o material para atração de pacientes para clínica popular. Então, tudo que você precisa para atrair o paciente, nós vamos fazer. Tá? Minha equipe vai fazer por você. O CRM, tá, pessoal, que é o painel de controle de clientes. Eu sei que para muitos CRM é o registro dos médicos aí, mas CRM, na nossa linguagem aqui, pelo menos do comercial, ele é do painel de controle de clientes. Então a gente vai implementar um painel de controle de clientes para você, personalizado para a sua clínica, centralizando todos os dados de forma automática, né, e os processos todos para maximizar a eficiência e os resultados. Nossa solução inclui uma configuração e integração para a sua equipe. A reativação express, pessoal, é aquilo que eu falei para vocês sobre recaptação daqueles pacientes que você já atendeu e precisa que eles voltem, você quer que eles voltem. Afinal, é uma forma de você, às vezes, recuperar o investimento que você fez só nesses pacientes que você já atendeu. Então, você tem uma lista de contatos, uma lista de nomes e números que nós podemos enviar uma mensagem totalmente intencional, né, vamos dizer assim, uma mensagem que nós já conhecemos ali o perfil do paciente, nós já sabemos como você trata, então é uma mensagem personalizada que vai para esses pacientes, reativando eles para fazerem uma consulta nova com você. Então nós vamos realizar esses disparos de recuperação para reengajar pacientes antigos com condições personalizadas e aumentando rapidamente o seu faturamento. Né? E pessoal, não podia deixar de falar da nossa garantia, que se você não estiver vendo nada significativo na sua clínica, não vê um aumento da eficiência do atendimento, uma redução do tempo de resposta, né, e uma expansão do volume de reagendamento, a gente vai devolver 100% do valor da implementação. 100% do valor da implementação nós devolvemos para você. O Dr. Otávio perguntou aqui qual é o preço. Pessoal, o preço, assim como nós fazemos
para os nossos pacientes tratamentos personalizados, o preço do nosso produto, ele também, a gente precisa fazer uma análise, a gente precisa entender a sua realidade, a gente precisa entender o dia a dia da sua clínica para que a gente possa fazer, né, uma oferta bacana para você. Tá? Então isso aqui é tudo que você está recebendo. Né? Você tem um pacote completo de serviços aqui que vão melhorar o andamento, vão melhorar o faturamento da sua clínica. Então, se isso aqui te interessou, né, eu convido vocês, pessoal, a preencherem aqui embaixo um formulário que nós estamos passando para vocês, porém, esse formulário não é para todos, tá, pessoal? Quer dizer, o formulário é para todos. O que não é para todos é o imediato início com o nosso programa. Por quê? Como eu falei para vocês, esse é um programa que ele é completamente personalizado. Ou seja, ele dá um trabalho para a gente fazer. A nossa equipe vai estar empenhada em fazer essa personalização inicial. Então, eu não consigo fornecer isso para todos. Então, eu preciso selecionar 10 pessoas, 10 profissionais, para poder fornecer esse serviço primariamente. Tá? Lá na frente, depois que a gente conseguir desafogar um pouco essa demanda, a gente volta a contatar vocês para a gente poder iniciar o trabalho na clínica de vocês. Mas inicialmente eu só consigo atender 10 pessoas. Tá, pessoal? O que é? Passou aqui uma, não vi. Deve ser caríssimo por tudo que oferece. Cara, é ficar sem, tá? Isso aí eu te garanto. Doutor, isso aí é marketing ou é... É só 10, pessoal, não tem jeito. Vocês viram a quantidade de coisa que a gente entrega, né? Isso aí, a nossa equipe, ela realmente precisa fazer um trabalho bem feito. A gente precisa conhecer realmente a clínica que a gente está trabalhando. E eu acho que vocês entendem que, por mais que a nossa equipe tenha um certo número de profissionais, eu não consigo fazer isso de forma eficiente, a não ser que eu demande, que eu deixe que eles peguem um tempo específico para essas pessoas. Porque não são reuniões assim que são rapidinhas. Ah, qual é o seu nome? Não, eu preciso entender o dia a dia, eu preciso entender o que você faz, o que você quer, como você quer. Então é tudo muito personalizado. Eu só consigo atender 10. Se lá na frente, né, a gente conseguir atender mais, vai ser ótimo, mas no momento apenas 10. Tá, pessoal? Eu queria chamar a atenção para vocês também, de novo, que a aplicação já está aberta, vocês já podem preencher o formulário para vocês conversarem com o nosso time de vendas, para a gente entender um pouco mais da sua realidade, para saber, né, se você precisa de um produto mais específico, se você, né, como que a gente vai fazer essa oferta para você e para caber no seu bolso, né? Já trabalho em clínica há mais de 12 anos, o que, nossa, é muito paciente para ser recuperado. Doutora Janaína é muito paciente para ser recuperado. O que será feito na recuperação express? A gente vai pegar, né, os pacientes todos que foram, né, a gente pega um período de tempo, né, dos pacientes que não estão ativos na sua clínica e a gente vai fazer uma distribuição de uma mensagem para todos eles para reativá-los. Tá? Essa mensagem ela também vai ser recebida futuramente pela inteligência artificial, que vai continuar a conversa com o seu paciente e fazer com que ele volte ao seu consultório. Então você vai gerar uma nova demanda. Às vezes ele já tem aquela mesma demanda anterior, né? Às vezes ele só estava esperando realmente uma mensagem só para lembrar que você existe. Então é muito bacana. Doutor, já tenho algumas clínicas médicas. Elas funcionam para mim também? Tenho uma demanda maior, tenho medo de demorar para ficar pronto. Olha, Isabela, para a gente ter certeza, né, até para te passar uma data, um período específico, entre em contato, né, preencha aí bonitinho, e a gente vai entrar em contato com você para marcar uma reunião e a gente vai entender um pouco mais da sua situação, mas eu tenho certeza que para quem tem muitas clínicas, o que você precisa é inteligência artificial. Eu conheço clínicas que têm, às vezes, sei lá, 10 secretárias, né? Às vezes você coloca ali, sei lá, 3, 4 para recepcionar e o resto para fazer todo esse trabalho. Poderia ser uma só, atendendo 300, você lembra? 300 pacientes simultaneamente, é muita coisa. Não tenho...
Não, esse aqui eu já li. Mais alguma dúvida, pessoal? Alguma coisa que eu possa ajudar vocês? Eu acho que ficou bem claro, né, pessoal? Doutor Ícaro. Como personalizar os lembretes para refletir a natureza dos serviços oferecidos na clínica? Consultas, exames. Ó, a gente faz tudo muito personalizado. Então, na hora que a gente for personalizar os lembretes, você me fala a forma que você quer. Né? Você me fala, ó, eu quero desse jeito, e a gente coloca do jeito certinho para você. Tá bom? A automação pode adaptar os lembretes com base no histórico de não comparecimento de um paciente? Peraí, a automação pode adaptar os lembretes com base no histórico de não... Pode sim, tá? A automação, a gente consegue fazer de uma forma que ela consiga entender há quanto tempo ali, mais ou menos, o paciente não comparece à sua clínica e a gente faz algo mais personalizado. Pessoal, está dando nosso tempo aqui, né? Eu espero que tenha sido proveitoso para vocês. Eu agradeço, né, a vocês por terem passado esse restinho de domingo comigo. E eu, só respondendo a última pergunta, e se o paciente desmarcar, ela busca remarcar ou algo do tipo? Sim, sim, ela busca remarcar. Então, aquele paciente que ela entrou em contato e, né, marcou, e ele desmarcar por algum motivo, ela vai mandar mensagem perguntando, né, qual é o dia que você pode e tal. E caso ele não responda, ela volta a falar com ele num tempo determinado que a gente colocar. Pode ser 24 horas, tudo certinho. Serve para dentista, para todo mundo, pessoal. Área da saúde, até a área que não é da saúde serve. Serve para tudo, tá, pessoal? Então, olha só, eu agradeço vocês. Queria desejar boa sorte aí na clínica de vocês. Caso vocês não tenham se interessado pelo produto, né, muito obrigado por ter assistido até o final. Para vocês que se interessaram, espero que vocês tenham colocado aí, aplicado bonitinho para a gente poder conversar futuramente. Vocês vão conversar com o nosso time e aí a gente vai entender um pouco mais a realidade de vocês. Lembrem-se de fazer, né, a aplicação, lembrem-se de preencher o formulário para vocês pelo menos conhecerem o que é que a gente oferece. Né? Se isso pareceu interessante para você, se você assistiu até o final, tenho certeza que te chamou a atenção. Então, pelo menos marca com o time para poder fazer a reunião. Você não perde nada com isso, a reunião é gratuita, então não perde essa oportunidade. Tá, pessoal? Ó, foi um prazer ter vocês aqui. Muito obrigado pela paciência, muito obrigado por vocês terem ficado comigo até o final. Eu espero que todas as dúvidas tenham sido sanadas e espero ver vocês integrando aí no nosso time em breve, tá, pessoal? Estou aqui, né, junto com o time. Talvez eu faça algumas dessas reuniões, mas caso você não me encontre, saiba que eu estou muito feliz de ter vocês conosco, caso a gente, né, integre aí esse grupo, tá bom? Muito obrigado, uma excelente noite para vocês e uma boa semana que começa. Até mais. Muito bom, muito bom, muito bom.